Olá, tudo bem? Eu sou a Juliana Valesco e o objetivo desse canal é levar o evangelho a toda criatura. Mas eu quero conversar com você a respeito de jargões, termos que têm sido muito usados na mídia e que têm criado um movimento que tem algumas intenções por trás, e é interessante a gente pensar nesses termos, né? São termos que eu costumo dizer lacradores, que lacram completamente a nossa capacidade de opinar e de pensar. Então hoje eu quero falar sobre o termo crenças limitantes. Você já ouviu falar esse termo? Muito eu tenho escutado. A primeira vez que eu escutei foi quando eu conversei com uma amiga e disse para ela, olha, eu quero fazer aula de tal curso, porque eu quero começar, eu gosto desse esporte, dessa determinada terapia, e eu quero fazer essas aulas e passar a ensinar para as pessoas. E aí ela disse, olha, vai ser complicado. Por quê? Eu perguntei por quê? Porque você vai ter que quebrar alguns paradigmas, algumas crenças limitantes que você tem. Logo eu compreendi que essa querida amiga, ela estava se referindo ao evangelho. E aí eu entendi que por trás desse curso, por trás dessa prática, está relacionado ao ocultismo. Logo eu disse para ela, não trata-se de paradigmas, de quebrar paradigmas. Isso é a minha fé, é a essência do que eu sou. Eu sou essa pessoa que crê nisso. Não é somente uma questão de corrigir a rota. E aí eu comecei a meditar sobre esse termo. Crenças limitantes. Eu comecei a pensar, Senhor, o evangelho não é uma crença limitante. Existem crenças que nos limitam, mas aí não são crenças, são traumas. Aquilo que nos impede de crescer. Eu apanhava para limpar o prato quando eu era criança, eu estava satisfeita, não queria mais comer, e a minha mãe me batia e dizia que eu tinha que comer. Isso gerou um trauma. Se a pessoa vê o prato com comida, ela vai comer até explodir, mesmo que ela não esteja mais satisfeita, vai levar a pessoa à obesidade. Por conta desse trauma, dessa crença que limitou ela a entender que ela não quer mais comer, ela não vai parar de comer e vai desenvolver uma compulsão alimentar ou alguns problemas. Estou aqui criando uma situação. Outra situação que me limitou, vou contar agora um pouco da minha história. Pessoal, eu jogava futebol, sempre gostei muito de esporte, e o meu pai, uma vez me convidaram para jogar no JETS, que eram os esportes estaduais, e o meu pai, ignorantemente, me proibiu de jogar, porque ele disse que futebol não era coisa para mulher. A partir dali eu peguei tanto rancor daquela situação que eu não joguei mais futebol, e até hoje eu não gosto de futebol, e eu gostava muito, porque eu me esforcei muito para entrar no time, eu me esforcei para aprender, eu me esforcei muito, eu treinei bastante. E quando eu recebi a minha recompensa, que todas queríamos, né, jogar no JETS, fui chamada para jogar e ele proibiu. Aquilo me gerou um trauma. E eu parei de jogar esporte de quadra durante muito tempo. Trauma. Uma crença limitante de que aquele esporte não é um esporte para mulher, quando não é verdade. É diferente o condicionamento. O jogo nunca vai ser igual, mas era feminino, era para mulher. Havia um treinamento, eu disputaria com mulheres, com meninas. Então, assim, é um exemplo de trauma e não uma coisa boa. Mas a crença em si, que nos limita, ela está muito relacionada ao evangelho. Porque aquilo que nos limita nos traz ordem, nos traz decência. A palavra de Deus nos traz essas crenças que nos limitam, mas a finalidade é nos proteger, não é nos traumatizar. Deus diz que a gente não deve matar, que a gente não deve roubar. A lei dele é eterna, santa e boa. Vamos ler aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Vamos ler juntos. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Ou seja, as leis de Deus, elas são limitantes. E se nós cremos, nós teremos em nosso ser crenças que nos limitam de fazer aquilo que não é bom, que não é correto, que não é justo, que tornaria a sociedade uma bagunça. E é isso que a gente vê hoje. A romantização de coisas que não deveriam ser romantizadas. A relativização, por exemplo, do roubo, da violência, de tantas outras coisas, do desrespeito à propriedade privada, e por aí vai. São crenças limitantes? Sim. A sociedade nos impõe essas crenças. Você não deve roubar. Mas eu tô com fome. Você não deve roubar. E aí o que a gente vê? A gente vê pessoas que não estão roubando por fome. Elas estão roubando para manter um estilo de vida, um padrão, um status que não tem a ver com a sua condição financeira. Assim como a gente vê também meninas jovens se prostituírem porque elas querem manter um status que estão além da sua capacidade ou da capacidade da sua família, né? Fala-se muito que numa determinada cidade aí do interior, os pais mandam as filhas e essa mulherada começa a fazer umas coisas que tá errado. Por quê? Porque as crenças que os pais ensinaram para elas
inicialmente as limitavam, mas elas deixaram de seguir essas crenças. Por isso que é importante que as nossas crenças sejam limitantes. Elas nos protegem, elas nos direcionam, elas nos tornam seres humanos confiáveis. Mas à medida que o mundo começa a banalizar isso e a ver isso como um trauma, se torna um risco. Porque se aquilo que o seu pai, a sua mãe, o seu pastor, a sua igreja te ensinou, te deu um limite, é porque é importante, é porque está na lei de Deus. E a lei do Senhor é eterna, é justa. Toda a sua palavra é inspirada por Deus. E é disso que nós estamos falando. A palavra de Deus é uma crença limitante. Então aqui nós temos mais um termo que a sociedade inventou, que a mídia está falando muito e que não tem nada a ver com o cristão. Se você é cristão, aceite as crenças que te limitam, porque elas te protegem, te faz pessoa melhor, faz de você o sal da terra e a luz do mundo, ok? Um grande beijo, você esteve com Juliana Valesco e o objetivo desse canal é levar o evangelho a toda criatura.